Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E hoje eu vou trazer um tema muito importante, né? E eu começo essa aula com uma frase: quem não sabe onde quer chegar, fica perdido no meio do caminho. Então, muitas vezes, nessa nossa jornada como profissional de poli, a gente fica tão focado em aulas que a gente esquece de traçar metas, né? E eu sempre falo que a motivação, ela não vai existir todos os dias. E com os desafios do dia a dia, muitas vezes a gente desanima, né? Então a gente é, acaba achando que estamos nessa jornada sem sair do lugar, né? Então a gente acaba se desmotivando, tanto pela carga de aulas, né? Pelo dia a dia, pela rotina em si, que não é leve, né? Mas a gente que ama, que faz, acaba sendo mais prazeroso, né? Mas não é leve, né? Então a gente tem uma rotina onde a gente tem que se dedicar não só mentalmente, mas fisicamente também. Então a gente acaba cansando. E quando a gente não tem um motivo para a gente agir, a gente perde a motivação, né? Então o próprio nome já diz motivação. Motivo para a ação. Então, a gente precisa ter um motivo todos os dias para que a gente acorde com aquela vontade de estar cada vez mais próximo de onde a gente quer chegar. Mas a pergunta é: onde você quer chegar? Você tem uma meta? Porque eu converso com as pessoas, né, do meio do poli e eu vejo que muitas vezes a pessoa não sabe o que quer exatamente, né? E quando a gente fala, não sabemos onde queremos chegar, eu vejo que as pessoas ficam muito perdidas. Eu sempre pergunto, né, quando eu converso, ou em live, ou mesmo pessoalmente. Pessoalmente que eu falo, normalmente é pela internet, mas ao vivo com a pessoa, eu sempre pergunto, qual o seu objetivo enquanto profissional? E aí a pessoa, ela pensa e repensa. Às vezes eu queria fazer aquele movimento que eu queria fazer um handspring, eu queria, sei lá, fala um movimento aí que gostaria de desenvolver, mas eu não estou conseguindo. Tá, mas isso é um objetivo, é uma meta pessoal, né? Mas e profissional? A pessoa não tem uma resposta. Nós estamos falando de não PF, nós estamos falando de PJ. O que é PJ? Pessoa jurídica. A partir do momento que eu tenho um estúdio de pole dance, eu sou uma empresa. E a empresa tem que ter meta. Qual é a meta do seu negócio? Você pode sim e deve ter uma meta pessoal enquanto praticante. Isso também vai te motivar. Qual é seu objetivo enquanto pessoa física, enquanto praticante de pole? Meu objetivo é desenvolver um determinado movimento, meu objetivo é chegar no nível avançado. Tudo bem, e isso vai ser um motivo para você agir enquanto praticante, para você treinar, para você praticar o pole. Mas para isso você tem que ter um tempo para praticar, né? Senão você também se desmotiva. Se você tem um objetivo, mas não tem ferramentas para que você possa fazer, montar estratégias e agir para chegar onde você quer, você também desmotiva. Eu tenho uma meta, mas eu não tenho estratégia para chegar até ela. Então você tem que ter o seu tempo de treino e principalmente você enquanto praticante. Uma vida inteira você foi aluna. E de repente, quando você se torna professor, você deixa de fazer aula. E aí você fica perdido no meio do caminho também, enquanto praticante. Tá? Depois a gente fala como pessoa jurídica, mas vamos lá. Eu sempre fui aluna. E de repente eu monto meu estúdio, eu paro de estudar. Eu paro de fazer aula. Mas eu não tenho tempo. Então, mude a estratégia. Eu não consigo ir numa aula presencial? Tudo bem. Nesse momento, você tem outros objetivos. A partir do momento que você assumiu um compromisso de montar uma escola de pole, um estúdio, então muitas vezes você tem que mexer na sua rotina. Você não vai poder mais fazer da maneira como você fazia enquanto sua aluna, porque às vezes falta tempo, tudo bem?
Mas a gente tem que ter o tempo para treinar, mas às vezes o deslocamento talvez não seja mais viável. Então, faça uma mentoria à distância, faça um curso EAD, mas pratique. Tenha uma orientação. Se você tem o hábito de sempre que você praticou o pole, você teve uma orientação de um profissional que está acima de você, então você não vai conseguir do dia para a noite ser autodidata. Agora, se você sempre foi autodidata, tudo bem, você continuou o seu caminho. Eu sempre fui autodidata no pole. Claro que eu fiz cursos e muitos cursos, muitas aulas particulares com profissionais internacionais, mas isso era para agregar ao meu conhecimento. Mas eu, enquanto praticante, eu sempre fui autodidata. Mas não é fácil, tá? Não é fácil. E eu peguei uma fase muito boa no pole, que é quando eu estava começando. Quando eu estava começando, o pole não era tão complexo como é hoje. Então, eu acompanhei toda a história do pole desde o início aqui no Brasil. Então, quando eu comecei, eram meia dúzia de movimentos, modo de falar. Mas eu sabia fazer todos os movimentos. Só tirava alguns de muita flexibilidade de coluna, que eu não fazia. Mas eu fazia todos os movimentos. E aí o pole começou a ficar mais complexo, né? Como eu já falei em outras aulas, vieram outras modalidades e agregaram para o pole, né? A parte acrobática não tinha no pole antes, né? Os pole handstands não tinha giratória na época no pole. Então começou a agregar muita coisa. E aí sim eu fui estruturando a minha metodologia, né? Então eu fui criando uma metodologia nesse caminho que foi um passo a passo que partiu do meu próprio desenvolvimento, né? Então, a metodologia que eu criei veio do meu próprio desenvolvimento enquanto praticante, né? E aí eu desenvolvi toda uma metodologia. Então, hoje, né, a minha formação profissional, ela é muito completa. Ela tem 10 anos de conteúdo prático, assim, brincando, pronto, assim, né? Então, mas é por quê? Porque esses 20 anos como profissional, eu fui estruturando toda uma metodologia progressiva. Tanto que tem movimentos que algumas pessoas, quando fazem o meu curso, movimentos de nível básico, elas falam, nossa, Karen, o seu curso ele tem um movimento que eu nunca fiz na prática, nunca eu aprendi em aula. Por quê? Porque eu tive a sorte, talvez posso dizer que seja sorte, de passar por todo esse processo de crescimento do pole. E eu fui crescendo junto, fui desenvolvendo, fui estruturando tudo. E fui gravando tudo num acervo gigante de videoaulas, na minha metodologia. Mas voltando, então, se você é uma pessoa que sempre teve um professor para você desenvolver, então, quando você resolveu montar o seu estúdio, você precisa continuar com esse processo, senão isso vai te desmotivar, tá? Então, sim, você tem que ter uma meta enquanto praticante, porque às vezes você está se desmotivando e eu vejo muita gente desanimado porque não está conseguindo treinar, porque não tem tempo, não sabe organizar o seu tempo, e principalmente porque não sabe, fica perdido porque não tem o que treinar. Fica perdido. Uma hora pega uma coisa da internet, outra hora pega, não tem uma metodologia a seguir. E isso desanima, porque você às vezes pula etapas e trava no movimento, sendo que você precisa desenvolver um passo a passo, né? Às vezes, no movimento que você está querendo desenvolver, tem algumas bases que você não aprendeu. Por isso você tem que seguir com um professor que tem uma metodologia, né? E isso vai te manter motivado a continuar como praticante e principalmente como instrutor também. Porque se você desmotiva enquanto praticante, você vai acabar se desmotivando enquanto instrutor. Tá, muito bem. Então, assim, tanto na pessoa como pessoa física, como pessoa jurídica, como praticante ou como profissional, você precisa estabelecer metas, tá? A meta é aonde você quer chegar. É algo que está distante, que você vai conseguir conquistar a longo prazo. Mas não basta você só ter uma meta. Você tem que montar uma estratégia que são pequenas ações para que você consiga, dia a dia, chegar mais próximo aonde você quer chegar. E quando você chegar, traça outra meta, tá? Então agora vamos falar como pessoa jurídica, que é onde as pessoas se perdem. Quando eu pergunto, qual é seu objetivo enquanto profissional? Ninguém sabe dizer.
Qual é seu objetivo? Ah, meu objetivo é ensinar bem minhas alunas. Tá, isso não é uma meta. Isso não é uma meta. Vamos falar de negócios. Qual é a sua meta enquanto empresa? Ah, minha meta é. Não tem. Ah, não tem uma meta. A maioria das pessoas não tem. Estabeleça uma meta. Minha meta é um dia ser uma escola com várias unidades. Isso é uma meta. O meu objetivo é que a minha escola ela cresça, né? Não só na parte estrutural, eu tenho um espaço pequeno, eu quero ter uma escola grande e eu quero ter mais de 100 alunos na minha escola. Isso é uma meta, tá? Ah, o meu objetivo, a minha meta é ter uma escola onde eu tenha outras instrutoras, onde eu possa oferecer outras vertentes, outras aulas acontecendo ao mesmo tempo. Isso é uma meta. A minha meta é ser uma escola reconhecida nacionalmente, onde eu posso não só oferecer aulas presenciais, mas também cursos à distância, onde pessoas que não têm a possibilidade de estar presencialmente comigo possam ter a possibilidade de aprender dentro da minha metodologia. Perfeito. A minha meta é um dia tornar a minha escola uma escola de formação para profissionais. Isso é uma meta. Entende? Então eu preciso traçar uma meta, tá? Quando eu tenho uma direção, eu não me desmotivo com tanta facilidade. É claro que nós não somos motivados diariamente, né? Eu que treino, eu sei. Tem dia que eu não tô motivada, tem dia que não dá vontade de treinar. Mas aí entra o quê? A disciplina. É você lembrar todos os dias que você tem uma direção, que você quer chegar em algum lugar, tá? E quando você tem esse motivo para você agir, você age mesmo quando você não está muito com vontade. E vai acontecer, né? Vai acontecer o dia que você tem desafios grandes a enfrentar. E todos os dias nós temos desafios, né? É que às vezes nós temos desafios que são um pouco mais complexos. Eu não falo dificuldade, nós temos desafios, né? Então, por exemplo, eu enquanto empresa em épocas sazonais, por exemplo, inverno, é uma época que as pessoas não têm muita vontade de treinar pole. Mas aí é um desafio maior. Porém, a gente tem que traçar estratégias para a gente conseguir é, ter um jogo de cintura para enfrentar esse desafio. E tudo bem. Então é você acordar todos os dias, respirar e falar assim: qual é o desafio de hoje? O que que eu tenho que enfrentar de desafio hoje? E enfrentar, não procrastinar. Porque a gente tem que, nós empreendedores de sucesso, nós enfrentamos o desafio assim que a gente identifica o desafio. A gente não deixa para depois. Qual é a ação que eu vou tomar para eu resolver esse desafio? E essas pequenas ações é que vão cada vez mais te aproximar de onde você quer chegar. Então vamos dar um exemplo. Eu quero crescer o meu estúdio, eu quero ter várias unidades do meu estúdio. Perfeito. O que que eu tenho que fazer para isso? Primeiro, eu tenho que ter muito conhecimento técnico, tá? Isso, qualquer um dos objetivos de metas que você tenha profissionalmente no Poli, o teu conhecimento vale ouro. Então, é um investimento que você vai ter. Muitas pessoas, às vezes, elas investem primeiro na estrutura física e elas deixam para depois a parte técnica, que é a parte mais importante. Quando eu comecei num espaço muito feio. Sim, eu não tinha, primeiro, eu não tinha capital de giro, eu não tinha uma renda, eu estava vindo de outra área de atuação, e eu não tinha uma renda, né? Eu estava dependendo única e exclusivamente do polo. Eu escolhi e mergulhei de cabeça. E eu subloquei o espaço, já que eu não tinha dinheiro, né? Não tinha como alugar um espaço bonito, fazer uma reforma e tudo mais. Então eu comecei num espaço muito feio, um espaço de luta, todo azulão. Mas a minha preocupação não era o espaço. A minha preocupação era o conhecimento para eu poder ensinar e me sentir segura com o que eu estou ensinando. Então, o que que eu fui fazer? Eu, com o dinheiro que eu recebi dessas primeiras alunas, que eram inicialmente poucas,
Eu tinha que fazer muito workshop gratuito, porque o Poli tinha muito preconceito no início. Então, eu tinha que apresentar o Poli através de workshops gratuitos na minha cidade, apresentando ele como uma atividade física, os benefícios e tal. E aí eu comecei a ter as primeiras alunas. A primeira coisa que eu fiz não é alugar um espaço maior e bonito. Primeiro, eu fui fazer um curso de formação profissional em São Paulo, que era onde existiam as primeiras escolas de poli, né? Tinham algumas, muito poucas, acho que três escolas de poli no Brasil, porque estava tudo começando. E eu falei, não, eu preciso ter um conhecimento técnico, eu preciso saber os nomes dos movimentos, a técnica de montar, para eu ensinar e os meus alunos tendo resultado vai atrair mais alunos. Então, o primeiro passo é você ter o conhecimento técnico. É isso que vai te trazer autoridade. É a segurança com a qual você transmite o teu conhecimento, né? Você ter segurança. Às vezes você tem insegurança porque você não tem uma metodologia, porque você não tem um conhecimento. Então tem que estudar, sempre, sempre. Ah, eu já fiz um curso. Não, tem que fazer mais, conhecer outras metodologias, sabe? E fazendo intensivos, porque tem muitos cursos que não são formações, né? Formação, não se aprende em 2 finais de semana. Uma formação completa, ela é. A minha formação tem 10 anos aí de conteúdo. Mas existem os intensivos, né? Que você faz, você fica lá no lugar presencialmente, você aprende meia dúzia de movimentos, ali você vai agregar e você vai ter mais conhecimento. E isso também vai te motivar, porque quando você tem um contato com o curso, seja ele EAD ou presencial, você começa a ter outras ideias. E essas ideias são combustível para você continuar. E você tendo o conhecimento, você consegue ter resultado nos seus alunos e assim atrair mais alunos, porque o resultado dos seus alunos é o cartão de visita para trazer novos, mais alunos, mais novos alunos. É, e aí, quando eu investi no curso, eu comecei a crescer, porque aí eu comecei a ter resultados, né? E aí, eu fui aumentando o número de alunos. Aí sim, eu peguei e eu investi num outro espaço, um espaço bonito, um espaço com espelho, um espaço com uma academia mesmo, que era uma academia feminina e eu aí aluguei e aí eu montei uma estrutura maior. E assim a gente vai crescendo, até quando eu tive 2 estúdios. Então é um passo a passo, mas para isso tem que montar uma estratégia. Então qual que é o primeiro passo? Conhecimento técnico. Conhecimento técnico, você saber como mostrar isso para o mundo. Aí entra a parte de marketing, você saber como você constrói a sua imagem, a imagem da sua marca. E a sua marca é você, que é a engrenagem principal da sua empresa. E a sua marca é o seu estúdio. Então, os resultados que ele vai trazendo, você precisa apresentar de forma positiva para o mundo. E para isso nós temos a internet, as redes sociais, que elas conseguem fazer com que é, o seu resultado possa ser transmitido para mais pessoas da maneira certa. Aí existem estratégias de marketing que vai fazer com que você construa a sua autoridade. Você mostrando a sua imagem de maneira positiva, você vai começar a ser autoridade. E para isso você tem que ter uma postura profissional. Então, nesse momento, você tem que deixar de ser só praticante, só aluna. Você tem que vestir a personagem da empreendedora, da mulher de sucesso, que era praticante, que continua praticando e tudo certo, mas que hoje decidiu montar o seu próprio negócio. E você tem que se ver como profissional para que outros também possam ver. E conforme você vai construindo sua autoridade, você vai atraindo mais pessoas que tenham credibilidade no seu trabalho. Porque quando você mostra que tem autoridade, as pessoas elas investem em você, porque elas querem extrair o teu conhecimento. Mas quando você se mostra amadora, aí você não consegue construir sua autoridade. As pessoas elas ficam inseguras em realmente investir no conteúdo que você tem para passar. Vai atrair alguns gatos pingados,
né, que não entendem o poli, mas muita gente vem procurar um profissional que dê resultados. E você, para você mostrar que você vai realmente gerar resultado para outras pessoas, você tem que saber como divulgar a sua marca, né? E aí você vai construindo é, toda uma estrutura e vai crescendo. Inicialmente, se você tem o objetivo de ter outras unidades, inicialmente na sua região. Vamos lá que você mora em uma cidade grande, então eu quero ter outras unidades em outras regiões. Ou eu moro numa cidade pequena, mas eu quero ter em outras cidades aqui vizinhas, eu quero ter outras unidades. E aí você vai estruturando. E isso tem que ser feito quando você não consome todo o seu tempo na parte de instrutora. É a parte que entra a gestão, que eu já passei em outra aula, a gestão do tempo de forma inteligente. Então, você tem que saber administrar, né? Então, você tem que ter a parte técnica, 80% aí do seu tempo é dando aulas inicialmente, porque ainda você é pequeno, você não tem outra instrutora para você só administrar e dar ou poucas aulas. Então, primeiro você se concentra nas aulas, mas você reserva um tempo para a parte administrativa e financeira, onde você vai fazer uma gestão e dividir. Você não vai pegar todo o dinheiro que você recebe e vai usar para, vai disponibilizar para uso pessoal. Você precisa disponibilizar uma parte, sim, para você, principalmente se você já vive do poli ou se você não vive, ainda se mantenha segura onde você está, pelo menos até você construir uma estrutura maior. Mas parte você vai ter que reservar para o seu investimento, o investimento do seu negócio, que é o quê? Investir em conhecimento, em cursos, investir futuramente em uma estrutura maior, né? E quando você tiver a possibilidade, você ter outra professora para te auxiliar. E eu aconselho, não, você não deve formar a sua professora, você é uma instrutora, você não é uma formadora de outros profissionais. Porque o que você vai passar é o que você sabe e você precisa de uma metodologia completa. Então, você tendo uma outra instrutora, você ou você vai pagar para ela o curso e vocês negociam, mas ela precisa ter uma formação. Isso é muito amador quando o professor ele fala, ah, eu mesmo vou dar uns treinos para ela dar aula. Não é assim que funciona. Isso torna o seu negócio amador. É a mesma coisa, eu tenho uma clínica médica. E aí eu vou contratar um médico, eu sou médica, e eu vou contratar um outro médico. Pode deixar que eu ensino você como é que faz, tá? Não é assim. Isso não é profissional. Ele precisa ter a formação dele. Ele pode até vir já de formado, mas se na sua escola você segue uma regra de metodologia, não, eu sigo essa metodologia, eu sigo esse método, o instrutor que vai trabalhar para você, ele precisa seguir o mesmo método para que vocês possam falar a mesma língua. Porque senão um aluno vai aprender de um jeito, outro vai aprender de outro. Então vocês têm que ter uma metodologia que vocês seguem ali e pode sim conhecer outras, mas vocês têm que ter uma metodologia que vocês seguem. E aí, quando você tiver um outro instrutor, aí o negócio já está crescendo, né? Mas qual que é a sua meta? Minha meta é ter várias escolas. Então, aí você vai montando essas estratégias pequenas, é o passo a passo, não se consegue do dia para a noite uma coisa. A não ser que você já tenha um- uma verba, né, para você investir. Aí tudo bem, né? Mas estamos falando de pessoas que começam do zero. A grande maioria dos profissionais de poli começam do zero. Ou tem aí uma renda, uma renda pequena, mas não um investimento grande. E aí você vai construindo, você vai ficando conhecida enquanto profissional, o nome do seu estúdio, se tiver outras instrutoras, todas falando a mesma língua, trabalhando de forma profissional, né? E para isso deve ser feito reuniões com muita frequência para alinhar todo o trabalho que é feito no estúdio. Então, essas reuniões, elas têm que ser frequentes. Vocês são profissionais, vocês são empreendedores, empreendedores têm alinhamentos de objetivos, de metas, tem que ter os mesmos objetivos, as mesmas metas.
né? É uma meta da empresa, não é uma meta pessoal. Então, a partir do momento que entra um profissional para trabalhar com você, vocês têm que falar a mesma língua e estar indo na mesma direção. E aí você consegue estruturar e você consegue escalar, e aí outras pessoas isso vai acontecendo naturalmente, tá? Não pensem que vocês vão forçar. Ai, agora eu quero é, ir para outra cidade. Vocês vão perceber que naturalmente, estou falando de cidade pequena, naturalmente a outra cidade, algumas pessoas já vão entrar em contato. Eu falo isso porque aconteceu isso comigo. Então, para quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo, Itu, e quando eu montei toda a estrutura, comecei passo a passo, do zero mesmo, eu comecei do zero mesmo. Primeiro com uma barra, depois eu fui crescendo, crescendo. As pessoas da cidade do lado, que é uma cidade maior que Sorocaba, quem conhece, quem é mais ou menos próximo sabe, as pessoas que tinham uma escola lá e algumas pessoas me procuravam, entravam em contato. Ai, porque eu queria fazer aula, mas você é de Itu, né? Eu sou de Sorocaba. Ai, quanto que você vai vir pra cá? Vem pra cá, porque tem uma escola aqui, mas as meninas elas querem desenvolver com você e não sei o quê. E começaram a fazer minha cabeça. Algumas vinham de Sorocaba para Itu, porque eu não tinha ainda a pretensão. Eu ainda estava começando. E eu, igual vocês, eu falo isso porque eu também já fui assim. Eu não estava pensando no lado empresarial. Eu não estava pensando. Meio que caiu de paraquedas. E hoje eu estou passando para vocês para que vocês acelerem o processo. Eu demorei muito para começar a pensar como empreendedora. Eu pensava só como professora. Então eu estava mais focada nas aulas, que eu assumia milhões de horários e eu estava mais focada nos meus treinos, porque eu sempre fui atleta e eu queria competir. Então, o meu foco não estava sendo no crescimento da minha empresa inicialmente, estava sendo no meu desenvolvimento enquanto praticante, enquanto atleta e como instrutora. E aí as pessoas vinham e eu deixava passar a oportunidade. E eu já estava no momento que eu poderia já ter aberto, ó, há muito tempo. Então as pessoas vinham fazer aula comigo e tal, tal, até que surgiu uma oportunidade, falar, bom, eu acho que seria legal a gente ter uma outra unidade. E aí eu fui para Sorocaba, montei num espaço pequeno primeiro. Eu sempre friso uma coisa: não foquem primeiro na estrutura física, tá? Porque não é ela que vai dar resultado, ela vai atrair pessoas que querem é, aqueles alunos Nutella, né, que eu falo, que é aqueles alunos que eles não têm um comprometimento com o desenvolvimento, é aquele aluno que vai como hobby. E esse aluno, existe uma rotatividade de alunos assim, né? E são alunos que às vezes fazem um mês, 2 meses, saem, né? Existe uma rotatividade grande. A gente tem que dar ênfase para os alunos tubarão, que é os alunos que se comprometem com o desenvolvimento, que fica com você há anos, que é aqueles que querem realmente desenvolver. E eles não estão preocupados com o espaço em si. Tá? Eles não estão preocupados com o espaço bonito, eles estão preocupados com o conhecimento que eles vão adquirir do profissional. Então, priorizem o conhecimento profissional, conhecimento técnico primeiro. Depois, lógico, depois vocês vão estruturar e vão investir em algo estrutural mais bonito. Mas primeiro não. Então, quando eu fui para Sorocaba, eu montei um espaço num lugarzinho feio também. Era um lugar que era de esquina. Eu já fui salão de beleza lá, mas já foi bar, eu acho. Tinha azulejo na parede. E tinha os pilares no meio. Então não era bonito. Mas eu fiquei pouquíssimo tempo lá. Foi só para eu entrar. Depois eu fui para um espaço bem maior. E assim eu fui crescendo. Então, chegou um momento que eu tinha duas unidades, eu tinha outras instrutoras que trabalhavam para mim e que fizeram curso comigo, e assim eu fui crescendo, né? Mas demorou. Então, eu já estou passando essa dica para vocês, para que vocês não demorem no processo, às vezes percam uma oportunidade de crescimento e muitas vezes não saiam do lugar, né? A maioria passa anos e anos do mesmo jeito, não tem crescimento técnico, não tem reconhecimento a nível regional ou nacional, não tem. É apenas mais um. E eu não quero que quem está assistindo essa aula seja mais um. É o momento da gente construir uma comunidade de profissionais sérios, de profissionais de nome.
É o momento da gente enaltecer a modalidade do pólio, para que ela deixe de ser amadora na vista das pessoas. Para nós, muitas vezes não é, mas na vista das pessoas de fora, é. Mas também, muitas vezes, na vista de quem trabalha com poli também é. Muitas pessoas, elas enxergam o poli como um bico. Por quê? Porque agem de forma amadora e não como profissional, como empreendedora, entendeu? É a amiga ensinando a amiga a fazer o poli. E tudo bem, né? Existe a maioria e existem os que se destacam. Qual você prefere ser? Então, nós somos uma comunidade, estamos formando uma comunidade de profissionais que são empreendedoras de sucesso, mulheres de negócio, mulheres que têm uma postura profissional, que têm um conhecimento técnico e muita autoridade no que transmite, porque o nosso trabalho é sério. Sim, lógico que as pessoas vão para se divertir, muitos vão por hobby, mas o nosso trabalho é sério. Olha o quanto é sério. Nós transformamos vidas. E você converse com pessoas que praticam pole para você ver quantas mulheres estão com a autoestima baixa e começam a fazer o pole e isso muda a vida delas. Quantas mulheres não têm autoconfiança e começam a adquirir essa autoconfiança através do pole. Quantas mulheres não se acham capazes de conseguir realizar algo e com o pole elas conseguem? Nós transformamos vidas. Quantas mulheres estão em depressão e elas começam a fazer pole e elas conseguem vencer a depressão através da nossa modalidade? Quantas mulheres querem ter o corpo legal esteticamente falando e começam a fazer o pole e começam a ver resultados na modalidade? Então, o nosso trabalho é sério, nós mudamos vidas, então nós temos que ter postura profissional. Por quê? Porque depende de nós a transformação de muitas mulheres ao nosso redor. E eu falo mulheres porque a grande maioria é mulher. Tem os homens também que praticam, sim, tem. Mas aqui a gente está falando assim, generalizando, né? De um modo geral, a grande maioria mulheres e muitas das que têm problemas emocionais, problemas com autoestima, são mulheres. Os homens, normalmente, quando praticam, a maioria é para questão mesmo de ganho de força, né? Quando homem tem alguns que querem dançar e se superar também. Então, a maioria é mulher e a maioria, através do pole, consegue se superar, consegue alcançar coisas que só o pole tem esse poder de fazer. Então é hora da gente começar a ver que tem muitas pessoas que se inspiram na gente, tem muitas pessoas que a gente acha que a gente não está sendo observado, mas estamos. A gente acha que não estamos inspirando outras pessoas, mas estamos através da nossa postura. E se a gente tem uma postura profissional de uma mulher empoderada, como que a gente pode querer transmitir isso se nós mesmos não temos postura profissional e não temos autoconfiança de poder gerir o nosso negócio de forma séria, de forma profissional? Então é isso, gente. Então, voltando a falar do nosso tema, porque a gente sai às vezes, né, que é normal, que a gente acaba ligando com outros conteúdos dentro do nosso tema da aula, mas que faz parte. Estabeleçam metas para a gente finalizar, tá? Metas profissionais, enquanto PJ, enquanto pessoa jurídica. Estabeleçam metas, mas tracem estratégias para você chegar até elas. E isso vai manter vocês motivados a acordar todo dia e fazer o que precisa ser feito para chegar até ela. E não desistam enquanto não chegarem. Se não está conseguindo, é porque tem alguma coisa que está faltando e que precisa ser feito. Se eu não conseguir o resultado que eu quero, eu preciso fazer atitudes que eu nunca fiz para conseguir o que eu nunca consegui. Então, existe estratégias para você chegar onde você quer. Se você não está conseguindo, então busque um conhecimento para você conseguir superar isso. Ah, me falta um conhecimento técnico, então eu vou lá fazer um curso. Me falta conhecimento para eu saber como divulgar minha marca. Então eu vou lá e isso tem hoje no meu curso de formação profissional parte zero, que não sei quando vocês vão assistir, pode ser que você assista depois que já foi lançado, mas ainda não. Ainda eu estou gravando as aulas, tá? Mas já dando um spoiler para quem assistir agora, né, antes do lançamento. Mas esse curso de que
o início mesmo de uma formação, eu vou dar toda essa estrutura, inclusive aulas de marketing, de como você fazer tráfego pago, eu vou ensinar o passo a passo, como você fazer um post, né? Como você fazer uma edição, enfim, já estou dando um spoiler para quem está vendo antes e para quem está vendo aqui no Instagram também. Mas vocês vão ter tudo isso num curso só, para que vocês não tenham que, eu vou ter que fazer um curso de marketing para eu poder aprender, tá? Porque você, enquanto uma empreendedora que não tem capital de giro para poder investir num profissional de marketing, vai ter que fazer você mesmo inicialmente. E tá tudo certo, você vai ter um conhecimento a mais. E quando você tiver condições de pagar um profissional para fazer isso por você, você vai saber falar a mesma língua dele para que você consiga o objetivo que você quer, porque senão ele vai fazer do jeito dele, entendeu? Então é muito importante você, enquanto empreendedora, ter conhecimento em outras áreas para que você possa ou você fazer acontecer, ou quando você delega ordens, você sabe do que você está falando. E você sabe fazer com que a pessoa faça do seu jeito, porque você vai ter conhecimento para isso. Então, ao invés de você ir buscar fora, onde você vai ter um investimento muito maior, se você for fazer cursos, de gestão de tempo, curso de financeiro, curso de, marketing digital, você vai ter a oportunidade de aprender isso numa coisa só. E eu quero trazer isso, principalmente porque eu sei que nós, profissionais de poli, a gente começa do zero. E a gente muitas vezes não tem a possibilidade, muito menos o conhecimento de saber o que que a gente precisa para a gente poder estruturar a nossa empresa, né? Então, é, esse curso ele vai ser um curso, ou está sendo, né, para quem vê depois, um curso que vai ser muito válido para quem tem uma empresa, já tem um estúdio, ou para quem pretende montar e está começando. Mas é isso. Então, estabeleça uma meta enquanto profissional, trace estratégias até você chegar lá. Se você achar que você não está saindo do lugar, tem alguma coisa errada, tem que identificar aonde que falta o conhecimento que você não está conseguindo aplicar para você conseguir escalar, conseguir continuar em direção à sua meta. Enquanto praticante, então vamos separar, tá? Você tem que separar. Você não pode, uma hora você tem que vestir a empreendedora, uma hora você tem que vestir a instrutora, uma hora você tem que vestir a personagem da praticante. Saber separar muito bem. E aí você consegue organizar, né? Não fica a bagunça. Tipo, uma hora eu tô vestindo a personagem da praticante, mas eu tô sentada no computador como instrutora, como empreendedora. Uma hora eu tô dando aula, mas eu tô agindo como praticante, como a amiga que ensina a amiga, né? Não, você tem que saber o seu papel em cada momento, certo? Enquanto praticante, tem a sua meta também. Não deixe de treinar. Isso faz parte do seu trabalho enquanto instrutora. Isso te traz autoridade, tá? Então treine. Além disso, te mantém condicionada para você não lesionar no dia a dia. Você precisa ter um condicionamento. A gente usa o nosso corpo, a nossa parte física para dar aula também. Então a gente precisa estar condicionado e principalmente motivado. E quando a gente treina, a gente se mantém motivado. Mas para isso a gente tem que ter uma meta também enquanto praticante e também a estratégia para você chegar até ela. E se você é uma pessoa que sempre teve um profissional que ensinasse você a fazer o pole, você não deve simplesmente andar sozinha agora só porque você tem o estúdio. Continue fazendo aulas, seja presencial, se você não tiver tempo de fazer presencial por conta do seu negócio. Faça uma mentoria à distância, uma aula, um curso digital, não sei, faça, mas não deixe de fazer, tá? E quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente não se perde no meio do caminho. Então saiba aonde você quer chegar, tanto enquanto praticante como enquanto profissional. É isso, gente. Então, espero que essa aula tenha sido válida para abrir a mentalidade mesmo, para muitas vezes você está tão focada nas aulas que você nem pensa nisso. Mas eu estou trazendo esse conteúdo para você pensar, para você repensar, para você estruturar isso na sua cabeça para mudar essa realidade, para você conseguir se motivar novamente. Se você não estiver motivado, se você estiver muitas vezes já sobrecarregado, então é o momento de mudar essa realidade e fazer acontecer, tanto enquanto profissional, como enquanto praticante, como enquanto instrutora. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Não esqueçam de seguir, de se inscrever no canal, de comentar.
de compartilhar para outros profissionais, tá? Isso também é muito importante para mim, porque o YouTube, ele entende que o conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então, eu espero vocês até a próxima aula. Um grande beijo. E é isso, gente. Foi extenso.